Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um estudo do livro do Apocalipse essa semana, hein? Será que nós vamos fechar a semana? Ó, já é quinta-feira e estamos já no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estando aqui todos os dias, você estudando todos os dias, cadê o like? Por que que você ainda não se inscreveu no canal? Por que que não se tornou membro? Não, vamos ajudar o canal a crescer, nós somos uma família. Afinal de contas, estamos aqui estudando para poder ensinar, para poder levar a mais pessoas. Estamos a trabalho do reino dos céus. Então, vamos trabalhar juntos. Faça parte do manual da profecia. Se inscreva no canal, se torne membro se você puder. Enfim, participe de alguma forma, viu? Só ficar assistindo? Bonitinho você, hein? Mas e aí, tá aprendendo muita coisa? Tá gostando? Verso por verso? Tá perdendo o seu medo do livro do Apocalipse? Pois bem, nós estudamos no capítulo 1, João se deparando com Jesus no lugar santo, e então, agora, é dito que ele escreva 7 cartas e envie a 7 igrejas. Uma coisa interessante, o número 7. O número 7, quando você começa a estudar numerologias da Bíblia, ele tem uma representatividade muito interessante. Na verdade, eu tento entender, e confesso para você que não tenho ainda plena compreensão disso, mas eu tenho a impressão que os números, à luz da Bíblia, aos olhos de Deus, ele tem uma estrutura diferente da que nós hoje somos habituados. Eu explico para você. Primeiro, nós temos toda uma organização, né? Em unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. A Bíblia, ela representa ciclos que não respeita necessariamente essas ordens de organização. Nós temos, por exemplo, a criação do mundo, que aí envolve, quando nós estudamos o livro de Gênesis, envolve a criação de Cristo, haja luz e houve luz, a criação de tudo que existe na face da terra, no céu. E agora, quando nós falamos no céu, vamos separar em 2 céus. Primeiro, o céu, que seria as estrelas, os astros, os luminares, tudo aquilo que lá em Gênesis está reportado. O segundo céu, os seus exércitos, os anjos, conforme Gênesis descreve. Então, nós temos todas essas criações acontecendo num período de 7 dias. 6 dias nós temos as criações de fato, 7º dia nós temos uma bênção e uma santificação que é criada. Quando chega no 7º dia, note que Deus cria o descanso, ele cria um memorial, ele cria uma santificação e ele cria uma bênção. Fecha-se ali o ciclo. Quando nós chegamos nos dias de Israel e o santuário é instituído, mais uma vez nós temos o 7 como uma representatividade de ciclos dentro do santuário. Então você tem, por exemplo, você teria a cada 7 dias, você teria um sábado. O sábado iria exigir uma festa, uma celebração solene no santuário. Então, a cada 7 dias, você teria um ciclo fechado e uma atividade específica. Quando você chegava no primeiro conjunto de festa, que era Páscoa, pães sem fermento e primícias, eles eram marcados por um sábado, por um 7º dia. Então, as primícias sempre aconteceria após o início da Páscoa, dos pães sem fermento e sempre posterior a um sábado que houvesse entre eles. Quando você tinha essa celebração, os pães sem fermento, por exemplo, era uma festa que duraria 7 dias.
Quando você tinha ali essa cerimônia e você tinha as primícias, contando a partir daquele sábado, contabilizava 7 sábados. E então, e aí quando você fala 7 sábados, são 7 semanas. 7 semanas vezes 7 dá 49. Correto? 7 vezes 7, 49. O 50º dia, que naturalmente cairia num domingo, era o dia da cerimônia chamada Pentecostes. Pentecostes, sua raiz é de 50. Então você tinha essa matemática ali. E aí você tinha, depois do Pentecostes, você chegava no 7º mês. E aí você tinha, no primeiro dia do mês, a festa das trombetas. Passava-se 10 dias. Você teria, então, a expiação. A expiação encerrada. E ela poderia se encerrar em até 7 dias. Quando encerrava a expiação, porque ela era marcada pela morte do bode, Azazel, quando era encerrada, começava uma festa chamada Tabernáculos, que duravam 7 dias. Quando essas cerimônias se repetiam 7 vezes, você tinha um ano sabático. Quando você tinha 7 anos sabáticos, você teria agora o ano jubileu, que seria o 50º ano. 49, porque somou-se 7 vezes 7. 7 anos sabáticos. E então você teria o ano jubileu, que seria o 50º ano. Olha que perfeição. Então, quando você olha alguns números, como o 7, que eu mencionei, o número 10, o número 12, 24, 70, são números que se repetem muito na Bíblia, mas cada um tem uma referência diferente. Então, o 7, ele é relacionado a um período de santificação e é também relacionado a uma cronologia, períodos, ciclos de tempo. Quando nós vemos Jesus falando assim, olha, você vai escrever 7 cartas. Então seria 7 períodos específicos de um processo de santificação. Seria um ciclo de tempo. E nós vamos ver que sim. Quando nós falamos de outros números, o 10, por exemplo, o 10 ele vai estar muito associado a um processo de santificação no fator de lei. Então você tem os 10 mandamentos, você vai ter outras referências ligadas ao 10, como a questão do juízo, você tem a festa das trombetas, 10 dias as trombetas eram tocadas, porque então viria o dia do juízo, e outras referências também levando em conta o número 10. Número 12, você vai ter a herança. Então você vai ter o número 12 relacionado às tribos de Jacó. Não apenas de Jacó, mas você vai ter também os descendentes de Ismael, que também recebe por herança 12 tribos. Isso vai se estendendo e você tem outras colocações que a Bíblia também traz. Você tem lá na frente essa questão da herança. São exatos 12 discípulos que Jesus escolhe. E isso vai se multiplicando. Hoje eu não vou falar de números. Eu só estou situando para você que o fato de haver 7 cartas, 7 igrejas, e não 12, e não 10, e não 70, e não 3, existe uma razão. Porque agora aqui nós estamos falando de um período de santificação, onde a igreja como um todo se santifica diante de um processo de um todo, em 7 ciclos de tempo, em 7 períodos de tempo. Ainda sobre essa marcação de tempo, dentro do santuário nós tínhamos 7 candelabros, 7 velas que ficavam acesas no santuário o tempo todo. E elas também faziam demarcações de tempo, tanto que os pavis tinham que ser substituídos e reposto de tempos em tempos. Enfim, olha que perfeição a palavra do Senhor. E então agora nós chegamos na primeira carta.
E aí nós vamos ler juntos para compreendermos que período foi esse e o que Jesus estava revelando a João por meio desse período. Diz assim no capítulo 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uma coisa interessante. Todos os períodos vai apresentar Cristo inicialmente sob uma condição. Aqui, Cristo já se apresenta como sendo aquele que tem as 7 mensagens. Ele é o autor dessas 7 mensagens. Ele detém nas mãos essas 7 mensagens. E é ele que anda pelos 7 candeeiros. Cristo não é apenas importante, relevante, crucial para o primeiro período e não para o último, mas ele é para os 7 períodos. Cristo transita pelos 7. Ele detém isso em suas mãos, ele detém as mensagens em suas mãos. Continuando. Verso 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. A primeira mensagem vai fazer referência ainda a apóstolos. Ou seja, apóstolos são aqueles que vão após Cristo. Nós tivemos 12 apóstolos, de repente um se perde, de repente outro preenche aquela lacuna e lá estão 12 apóstolos, dando o início de tudo isso. Prova disso é que João era um dos apóstolos e é ele que está reescrevendo o livro do Apocalipse. Apóstolos escreveram ainda algumas cartas, ou seja, o evangelho começou um período especial após a morte e ascensão de Cristo. E aqui já está falando para esse período. Olha, vocês têm as suas obras conhecidas e vocês pusestem à prova aqueles que se dizem apóstolos. Nós já estamos falando aqui do primeiro período da igreja, aonde muitos ingressaram no movimento cristão, se dizendo apóstolos de Cristo, se dizendo também cristãos. Muitos se apresentaram como sendo também um ministro do Senhor, também sou pregador, também faço milagre, também recebi uma ordem de Cristo, também quero participar desse negócio. Mas de repente, quando foram colocados à prova, viram que eram mentirosos. Tinham muitos ali que não estavam ali sobre a mesma disposição que os verdadeiros discípulos. E aí continua. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Esse sofrimento eu acho que fica muito escancarado quando nós olhamos para a vida de Paulo, por exemplo. Porque Paulo, na condição que ele estava, ele se converte, ele é chamado por Cristo, ele participa em todo o processo dessa transição da palavra do Senhor aos judeus e de repente, quando ele sai daquela exclusividade do povo de Israel e agora se estende para todo mundo, para os gentios. Então, Paulo ele participa muito desse processo. E todo esse processo custou muito caro, porque são muitas prisões, foram muitos apedrejamentos, foram muitos açoites, uma jornada de prisioneiro por causa do nome de Cristo. E isso não foi exclusivo de Paulo. Ele cita em alguns momentos alguns companheiros da aflições, ou seja, todos aqueles que estavam se dispondo a levar a palavra de Cristo, eles estavam sofrendo, mas não desfaleciam. Eles não paravam o trabalho porque estava difícil. Eles não cessavam a mensagem porque
o pastor não gosta dele, ou porque tem muito irmão fofoqueiro, ou porque senão vou perder o meu trabalho. Não, o sofrimento para se levar a palavra era levada independente da adversidade. Independente. Essa é a característica até aqui. Continuando. Lembra-te de onde caíste. Peraí, verso 4. Eu tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Opa, peraí. Agora aqui nós temos um problema. Se esse primeiro período ele descreve parte do período dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, né, pioneira ali, em que momento que na Bíblia fala que eles deixaram o primeiro amor? Em que momento? Porque nós não lemos isso na Bíblia. Nós não vemos nenhum soldado de Cristo desertando. Nenhum. Que história é essa? Você vai perceber, quando nós chegarmos na segunda carta, que na verdade aqui não descreve o período de uma única geração, mas descreve um período que em alguns casos leva inclusive séculos, aquele período específico, que é esse o caso. Esse primeiro período ele vai levar aproximadamente 3 a 4 séculos. Ele começa com os discípulos, esse movimento expansionista do cristianismo verdadeiro, não enquanto religião. Enquanto religião ele surge na segunda carta. E ali, agora quando ele está se expandindo, eis que alguns, chegando lá na frente, no final desse período, próximo já do segundo período da carta de Esmirna, eles começaram a abandonar o primeiro amor. Aquele fogo, aquela energia, aquela emoção, aquela entrega de quando nós conhecemos ao nosso Salvador, de quando nós viemos a conhecer a oferta que nos foi feita gratuitamente, que faz com que os nossos olhos brilhem, que nós tomemos decisões que parecem loucura aos olhos humanos. De repente, esses homens começaram a perder isso. O sofrimento constante diminuiu o brilho nos olhos. E aí, Jesus está falando, assim, olha, lembra de onde vocês caíram, porque vocês deixaram o primeiro amor. Vocês se preocuparam tanto com a mensagem que esqueceram do mensageiro. Vocês esqueceram quem mandou a mensagem. Vocês esqueceram a essência da mensagem. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês me perderam de vista. De repente isso começou a acontecer na primeira igreja. E aí ele diz bem assim no verso 5, lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Volta de novo para a essência. Volta para a essência. Se não te arrependeres, brevemente eu virei a ti e te removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Presta atenção. Nós estamos falando do primeiro candeeiro. É a primeira vela. É o primeiro período. É a primeira. E Jesus ele deixa isso bem claro já de cara. Fala assim, olha, é o teu período, é o teu candeeiro. Se você não se arrepender, brevemente eu estou vindo e eu vou te tirar deste candeeiro. Esse seu período vai passar. Se você não se arrepender nesse momento em que você está vivendo, que você precisa voltar para as primeiras obras, você vai se perder. Porque brevemente eu virei a ti e eu vou remover o teu candeeiro, porque vai começar o segundo candeeiro, vai começar o segundo período. E agora Jesus faz um apelo a esses que estão no primeiro. Falei assim, ei, presta atenção, vocês começaram bem. Vocês provaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram. De repente vocês começaram a se envolver e sofreram, não desfaleceram, mas chegou o momento que vocês caíram. Vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês deixaram para trás. Então volta. Volta para o início. Volta para a origem. Porque senão vai passar o teu candeeiro.
E aí continua no verso 6. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso daqui é interessante, por quê? Toda carta ela termina também com uma promessa. A promessa normalmente é um contraponto ao maior desafio que eles lidam no período em questão. Aqui fala do início do discipulado, do apostolado, fala de uma queda e fala da obra dos nicolaítas. E fala que os verdadeiros cristãos detestam as obras dos nicolaítas. E Deus também detesta. Jesus também detesta. E é dito o seguinte, olha, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também detesto. Quem vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Mas o que tem a ver as obras dos nicolaítas com a árvore da vida? É justamente o contraponto. Por quê? Quando você for pegar o início do apostolado, vamos pegar aqui os 3 primeiros séculos, quem eram os ditos apóstolos? Quem eram eles? Que se faziam mentirosos. Você tem nesse primeiro período a constituição da Igreja Apostólica Romana. Você tem um processo em que ela vai se amadurecendo para ser formada. Você vai ver ela muito nitidamente na segunda carta. Mas aqui na primeira ela começa a dar traços. Ela começa a dar traços porque começa a aparecer falsos apóstolos. Onde que surgem os falsos apóstolos? Os falsos apóstolos surgem de um sistema de Israel que acabou, ou seja, quando Cristo morre, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasga, o cordeiro da hora do sacrifício ele foge. De repente, não existe mais levita, sacerdócio israelita, não existe mais templo, o véu se rasgou, então acabou aquilo ali. O sumo sacerdote, no dia do julgamento de Cristo, não sei se você se recorda, ele rasga suas vestes no julgamento de Cristo. Ele rasga. Se você for ler a lei dos levitas, dizia assim que um sumo sacerdote nunca deveria rasgar suas vestes, porque no dia que fizesse isso, Israel não teria mais um sumo sacerdote. E ele rasga as vestes. Tá certo que na hora, pela emoção do momento, para colocar ênfase que Cristo estava blasfemando, então ele rasga as vestes, mas ele era sumo sacerdote, ele nunca poderia ter feito aquilo. E ele fez. Porque no dia que Cristo morre, acabou o ministério de Israel. Acabou. Não havia mais santuário, não havia mais véu que separava o lugar santo do Santíssimo, não havia mais cordeiro a ser sacrificado, não havia mais sumo sacerdote para ministrar a favor do povo. Não havia mais. Só que tem um porém. Essas pessoas que perderam o emprego, elas acreditavam em Jesus? Não, não acreditavam em Jesus. Então, para elas, o que mudou? Não mudou nada. Continua, toca música, vamos consertar a cortina, vamos consertar o véu, vamos lá costurar o véu, traga outra ovelha, costura a roupa do sumo sacerdote, afinal de contas ele é um cara poderoso, ligado assim com governadores romanos. Então, vamos continuar. E eles se dispuseram a continuar. E continua até hoje. É os povo de Israel de hoje, sabe? Os ditos judeus. Pois é, continua até hoje. Só que o que aconteceu naquele tempo? Você tem os romanos e os judeus de mãos dadas. E você tem um movimento pós-Cristo muito grande. Então você vai ler o livro de Atos, por exemplo, você vai vendo a repercussão que se dá após a morte de Cristo. Você vê Estevão, o que acontece com Estevão. Você vê Paulo, o que acontece com Paulo. Paulo, ele vai até o governador. Paulo vai parar em Roma. E aí você vai vendo
a expansão de tudo aquilo. Você vai vendo aonde os discípulos vão indo, como as pessoas vão se convertendo e você tem todo um movimento. Não demorou muito para que as sinagogas, os judeus, os samaritanos, os romanos começassem a ajustar as coisas. Até que você tem o momento em que um governador romano, ele simplesmente cria a Igreja Apostólica Romana, que junta um santuário. Agora não tinha mais o santuário de Israel, porque no ano 70 ele foi destruído, então os judeus não têm mais santuário, ok? Os romanos vão construir sinagogas, vão construir templos. Poxa, mas nós precisamos de sacerdotes. Nós estamos os judeus, todo mundo aí está desempregado, porque destruíram o templo. Não tem problema, vamos começar, vem trabalhar aqui com a gente. Não, mas espera aí, os romanos e os judeus, como é que vai formar uma religião? Não tem problema, nós cremos, né, em Deus de Israel também. Vocês vão continuar trabalhando, não dá para vocês fazer do jeito que vocês faziam, né? Porque agora juntou as nossas crenças também dos romanos, mas nós vamos juntando e tem esse movimento de Cristo, não tem? Não tem toda essa galera que se reúne em casas e tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer eles para cá, todo mundo junto. Ó, os levitas, todo mundo empregado de novo, os romanos com o seu poder e sua influência política. E esses cristãos que estão dispersos, traz todo mundo para cá também, que a gente controla todo mundo aqui, tá tudo certo. E a gente vai, ó. E isso durou praticamente 3 séculos, todo esse processo, toda essa junção. E aí você vai ter a igreja instituída e ela vai aparecer justamente na segunda carta. Com a igreja instituída, a história nos conta que eles trouxeram um argumento. E por que fala das obras dos nicolaítas? Porque os nicolaítas eles eram negociadores. E agora a igreja começou esse processo. A formação inicial dela, de Roma, com o sacerdócio de Israel, juntamente com os cristãos que foram se achegando ali, havia muita negociação em relação àquilo. Todo mundo queria poder, todo mundo queria influência, todo mundo queria dinheiro. E diante daquilo ali, para conseguir conversos, havia-se uma promessa. Bem, a igreja, ela traz toda a sua raiz judaica, porque Jesus falou que a salvação vem dali. Então eles trouxeram muitos de judeus, muito da cultura israelita, do templo, eles trouxeram para a Igreja Apostólica Romana, trouxeram o conceito de apóstolos, tanto que dizem que o primeiro papa da igreja foi Pedro. E onde é que você vê Pedro falando que ele é papa de alguém? Mas enfim, a igreja fala. E aí teve essa constituição por meio de uma ameaça. Só é salvo quem estiver dentro da igreja. Porque agora a igreja é a representatividade do poder de Deus na terra. Exatamente o oposto daquilo que Cristo constituiu, o oposto. Porque enquanto Cristo destrói um templo e fala assim, gente, ninguém chega ao Pai se não for por mim. E agora Cristo fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Agora a igreja chega e fala assim, não, o templo voltou, Deus está aqui e você só chega a Deus se for por meio da igreja. E aí vem a promessa para esse período. Falei assim, ei, fica tranquilo. Os nicolaítas estão falando que só é salvo quem estiver lá, só come da árvore da vida quem estiver lá. Não, deixa eu te falar uma coisa. Quem vencer, esse receberá o direito de comer da árvore da vida. Ponto final. Tá aqui. Então, se vocês estão com medo de perder isso, não. A promessa é essa. Vocês vão comer da árvore da vida. E é uma promessa que vem de Cristo. Vem diretamente de Deus. E esse foi o primeiro período. Agora,
amanhã, eu acredito que amanhã a gente vai conseguir fazer esse segundo estudo. A gente já entra em um outro período. Que quando a gente fala igreja, a gente já precisa dividir o que é a igreja, uma instituição apostólica romana, conforme a Bíblia diz aqui, ó, obras de nicolaítas das quais Jesus odeia, e o que é a igreja que Deus assim a chama de igreja. Porque não é qualquer coisa que você reúne e fala, não, tá vendo aqui é uma igreja, é a igreja de Deus. Não. Existe a igreja de Deus, existem grupos, organizações que Jesus odeia e que se auto-intitulam igrejas. Assim como existem apóstolos que seguem a Cristo e apóstolos que são mentirosos, os quais Jesus odeia. Mas eles se auto-intitulam apóstolos, mesmo sendo mentirosos. Então, a partir de amanhã, nós já vamos ver essa distinção de uma maneira muito mais escancarada. Gostou do estudo de hoje? Quer acrescentar alguma coisa? Ficou dúvidas? Vem nos comentários. E, inclusive, eu quero responder um comentário que foi feito no vídeo de ontem, que me questionaram o seguinte: o que significa aquilo que nós lemos no capítulo 1, que João foi arrebatado no dia do Senhor? A pessoa questionou, não foi o suposto arrebatamento, porque desse eu falei bem, mas a expressão no dia do Senhor. Existem duas interpretações que eu já ouvi, muito famosas em relação a essa expressão, arrebatado no dia do Senhor. A primeira seria que isso teria se dado no sábado, porque judeus tinham a expressão de se referenciar ao sábado como o dia do Senhor. Então, quando ele falou assim, foi arrebatado no dia do Senhor, logo foi arrebatado no sábado. Eu não vejo muito sentido, porque você não tem nenhuma outra visão que João recebe que ele identifica o dia em que isso aconteceu. Então, eu não vejo muito sentido nessa primeira explicação. Mas eu entendo que a segunda interpretação dessa expressão, ela faz mais sentido, pelo menos para mim. Que é a referência de que quando nós falamos de uma profecia relacionada ao juízo de Deus como um todo, e o dia em que Deus irá separar o joio do trigo, os salvos dos condenados, e que será o dia da volta do Senhor e tudo mais, a Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor. Então você tem profetas anteriores a Cristo, falando dessa forma. Você tem Cristo chamando também esse dia como o dia do Senhor. E aqui ele fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, como se a visão dele fosse dentro desse período. Ou seja, ele tem uma visão relacionada ao dia do juízo do Senhor, como um todo. Então ele começa o início desse dia e ele vai terminar a visão do livro do Apocalipse no término do dia do Senhor, já com a nova cidade, a eternidade, enfim, né, a nova Jerusalém. Então, seria basicamente essas duas interpretações. Eu, particularmente, entendo que se trata do dia do juízo. Ele foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, ele foi arrebatado e ele viu o dia do Senhor. E aí ele descreveu dessa forma. Tranquilo? Ó, prova de que eu respondo os comentários, viu? Então, se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.